Gente, o nome da pregação de hoje é A Chave dos Relacionamentos. Ou O Amor é Paciente. Quero falar sobre esse texto aqui. Vamos ler, 1 Coríntios capítulo 13. Semana passada, eu preguei para vocês baseado no versículo 1, 2 e 3, em que Paulo vai fazendo a comparação entre o amor e as habilidades. Ele diz o seguinte: se a gente tem poder, dons, mas não tem amor, a nossa vida é insignificante, não tem nenhum valor diante de Deus. E a partir do verso 4 em diante, Paulo começa a definir o que é amor. Isso é muito importante porque, para mim o que de fato importa é o que está aqui. É o que está aqui. Hoje, quando se fala, por exemplo, sobre casamento, é muito comum em muitos lugares ouvirmos a dica do Gary Chapman, do livro dele, As 5 Linguagens do Amor. E é muito comum, como no próprio livro a gente vê, a pessoa dizendo que entender as linguagens do amor mudou o casamento daquela família. Ora, se fosse tão importante algo assim, que determinaria a felicidade conjugal, Paulo, que define o que é amor, não falaria de algo tão importante? Eu já tenho um vídeo falando sobre isso, em que eu falo que esse livro não é cristão. Se puder, assista. Aqui então está de fato que a gente precisa saber. Paulo também não falou sobre 4 temperamentos. Se fosse realmente fundamental para os nossos relacionamentos, você acha mesmo que Deus, por meio de sua palavra, não ia nos revelar isso? Porque a Bíblia, de fato, não é um livro que fala de todas as coisas da existência humana. Claro que não. Mas ela é o livro sobre a salvação de nossas almas. Ela é o livro que lida com o comportamento humano. Como nós devemos nos relacionar com o próximo. Ela é o livro que trata sobre isso. Portanto, dizer que Deus, em sua palavra, não tratou desses dois elementos que eu acabei de falar aqui, as linguagens do amor e a teoria dos 4 temperamentos, que Deus não falou dessas coisas que são fundamentais, que sem elas não podemos ter um casamento abençoado, seria dizer que a Bíblia é insuficiente. Isso é um absurdo. É um absurdo. E é impressionante como que os cristãos não notam isso. E como correm atrás de recursos pagãos que foram retirados da lata do lixo do mundo. De homens inúmeras vezes que nos ensinam como amar, eles mesmos, que já estão no 10º casamento. Esses caras, a gente vai lá, pega o ensinamento do lixo, da lata do lixo deles, recicla com alguns versículos bíblicos e joga na mesa dos crentes e dizem: está aqui, é de Deus. Não, é isso aqui que a gente precisa. Todos nós não reconhecemos que o que de fato mantém uma família, um casamento, é o amor? Portanto, quem melhor para definir para nós o que a gente precisa, senão o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, sendo boca de Deus aqui para nós. É isso que a gente precisa. A palavra de Deus. Voltarmos à palavra de Deus e não seguir o conselho dos homens deste mundo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, diz o Salmo. Vamos lá então. Paulo, 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente. O amor é paciente. Me parece muito claro que não é por acaso que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, coloca paciência em primeiro lugar. Não é por acaso. Palavras ríspidas. Não conseguir manter a calma. Algo recorrente e muitas vezes visto como algo normal nas nossas casas e em nossos relacionamentos. Mas a verdade é que, em primeiro lugar, essas coisas, a falta de paciência, desgasta qualquer relação. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É verdade. É verdade. Um pouquinho de desgaste diário, e diário, e diário. Não apenas isso. Esses momentos constantes, todos os dias, de falta de amor, de paciência, isso pode levar até a violência entre o casal.
Paulo disse: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Ele associa cólera, ira, amargura no mesmo pacote da gritaria. Antes de dar a definição bíblica do que creio ser o amor e daquilo que a gente precisa, do que é a paciência, aquilo que a gente precisa entender sobre paciência, antes de definir isso, é necessário fazer duas advertências. Primeiro, sobre a falsa paciência. Lembra que Jesus falou do joio e do trigo? E ele, quando os discípulos disseram: Senhor, vamos retirar o joio, ele disse: não, espere, porque senão você pode arrancar o trigo junto. É que quando eles estão em processo de crescimento, ambos são muito parecidos. Muito parecidos. Na vida espiritual, você sempre tem a verdade ao lado da mentira. E a mentira tentando com todas as forças imitar o que é real. Por isso, muitas vezes você vê, por exemplo, Caim e Abel. Você vê o publicano e o fariseu orando. Você vê o filho pródigo e o irmão mais velho. Sempre há ali a verdade andando ao lado da mentira, a vida ao lado da morte. E muitas vezes a mentira, ela é como Jacó e Esaú mesmo, são irmãos gêmeos. Parecem. Como parecem. Como parece. Na vida espiritual, então, sempre há a mentira querendo se disfarçar de anjo de luz. E com a paciência isso também acontece. Na vida espiritual há a falsa paciência. Quem é mais velho deve lembrar lá do Maracujina, né? Só quem é bem mais velho mesmo. Né? Quando era bem garoto, então faz bastante tempo. Tinha lá o cara lá, a vaca foi pro brejo. Aí ele falava o quê? Calma. Por quê? Porque ele tinha tomado maracujina. Ou seja, ele foi sedado. E aí, porque, como assim, gente? Que raio de negócio que a vaca foi pro brejo, tudo foi embora e você tá calmo. Que negócio é esse? Então tinha lá um maracujina que deixava você calminho. Às vezes, confundimos longanimidade, que é um sinônimo de paciência, com estarmos sedados por todo tipo de droga, entorpecente, como antes os homens faziam, por exemplo, com bebida. Às vezes, confundimos paciência com pessoas que não amam nada. Como não amam nada, não estão nem aí para nada. Porque quem não liga para nada, não é tentado a ter alguma coisa a se descontrolar aqui. Se você não é apegado a nada, aos seus filhos, a coisa alguma, é óbvio que não há nenhum problema quando você perde, porque para você não tem nenhum valor. Então, por exemplo, um pai, ele não perde a paciência com os filhos jamais, sabe por quê? Porque ele não está nem aí. Ele não está nem aí para os moleques. Então ele já desistiu faz tempo. Então isso não é a paciência bíblica. A paciência bíblica, ela é uma virtude daqueles que amam e que se importam muito com o outro, a ponto de serem tentados a perder a paciência. A segunda advertência é: paciência não é ausência de força. Jesus no templo foi aguerrido, levantou mesas, foi agressivo contra os ladrões. Paulo, diz o texto bíblico, ficou indignado ao ver a idolatria na Grécia. A Bíblia diz que Deus sente indignação todos os dias. E que Deus se ira. Se a ira em si mesma fosse algo pecaminoso, Deus cometeria pecado, e sabemos que isso é um absurdo, uma blasfêmia, é impossível. E por isso Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Há uma medida de ira que faz parte da vida. Não é meu tema hoje. Obviamente essa ira não brota da falta de controle, nem de um ego que foi ferido, mas de um santo desejo por justiça. Mas faz parte da nossa vida. Então, o símbolo de paciência não é alguém morto, sem vida e sem amor por nada. E eu vou dar a definição do que eu acredito ser paciência à luz dos princípios que a gente tira da Escritura. Que a paciência é a capacidade de suportar os sofrimentos
e debilidades alheias por meio da fé. A paciência é a capacidade de suportar sofrimentos oriundos da vida ou sofrimentos oriundos de outras pessoas que falham conosco. E tudo isso, suportar tudo isso por meio da fé. Os meus princípios são 5, se eu não me engano. Todos eles vão sair dessa definição que eu acabei de dar sobre paciência. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é paciência e como nos tornarmos pacientes? Primeiro, paciência é esperar. A palavra em grego usada aqui por Paulo, em 1 Coríntios 13, é macrotumio. Essa talvez seja a pronúncia correta aí. Vejamos as ocorrências dessa palavra ao longo da Escritura, algumas vezes. E você vai notar como que ter paciência está intimamente associado com esperar. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente. A palavra aqui é a mesma usada por Paulo em 1 Coríntios 13. Sê paciente comigo e tudo te pagarei. Lembra o contexto dessa parábola? Dessa história? Um homem devia muito dinheiro, milhões e milhões e milhões ao seu patrão. O patrão cobra esse homem. E o homem diz assim: sê paciente, eu vou pagar tudo. Dá um tempo para mim e eu vou pagar tudo. E aqui a história continua, mas só isso já é o suficiente para o que eu quero aplicar hoje. Levaria muito tempo para ele pagar. Então ele diz o quê? Seja paciente. Muito paciente, porque a dívida era enorme. Hebreus 6,15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. E aqui dá mais de 20 anos esperando. Depois de esperar com paciência. Tiago 5,7. Sê, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Note então como paciência tem um sinônimo. Esperar. Esperar. Às vezes, longos anos, como foi com Abraão, como é conosco que esperamos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, amor para Paulo, a gente aplica em tudo. E nesses dias estamos aplicando principalmente na nossa família, no nosso casamento. O homem olha para a esposa, vice-versa, e diz: mas de novo, você nunca muda. Às vezes falamos isso para os filhos também. Mas de novo você fez isso. Eu gostaria de dizer para vocês que as mudanças nas nossas vidas são rápidas, mas não são. Não são. São um trabalho árduo e longo. Eu gostaria de dizer para você que bastaria ouvir uma pregação, ter entendimento dela e, a partir de amanhã, vocês se tornassem zen. A paciência em pessoa. Mas, infelizmente, não é assim. Não é assim. Porque, muitas vezes, eu já disse tanto para minha esposa quanto para os meus filhos: mas, de novo, a mesma coisa. E aí, um dia eu notei. Há anos, meu filho comete esse erro. E há anos, eu perco a paciência. Porque o que ele fez é um erro que é recorrente, mas é a minha impaciência também. Ambos precisam da graça de Deus e de uma transformação profunda. Profunda. Fazemos isso com o cônjuge também. Lembra do Pinóquio? O Pinóquio é o menino que o nariz dele crescia quando ele mentia. Ao longo da história, ele desobedece seu pai diz para ele: vá para a escola. Ele vende os livros e vai para o circo. Depois, no meio do caminho, ele começa a notar que ele estava sendo um menino muito mau. E dá toda a noção de que ele está genuinamente arrependido. Deixa eu ver se eu lembro. Acho que é um episódio em que ele ganha moedas, alguma coisa assim. E ele pega essa moeda, ele está decidido a arrumar a sua vida, voltar para casa, obedecer ao seu pai. Mas aí ele é seduzido, alguém, acho que é a raposa, não lembro quem, o convida: olha, você vai enterrar esse dinheiro em tal lugar, no campo dos milagres, lá não lembro o nome, e vai ter muito mais dinheiro, e aí você vai levar para o seu pai, por aí vai. E aí, ele, tentado pela promessa de riqueza fácil, pensando: não, eu vou devolver muito mais ao meu pai. Ele mais uma vez faz burrada, e depois, mais uma vez ele diz: agora não, agora eu sei, agora eu vou andar no caminho certo. E mais uma vez ele erra, e de novo, e de novo, e de novo.
Essa muitas vezes é a nossa história. Você lembra da história do filho pródigo e do pai? Ela é narrada e a história ali visa retratar Deus como aquele pai do filho pródigo. O filho pródigo pediu o dinheiro da herança, foi para a vida. Lá queimou todo o dinheiro de seu pai. Aí diz o texto bíblico que lá, na lama, na desgraça, ele se lembrou de seu pai, voltou para casa e seu pai o perdoou. E todos nós sabemos que ali o pai é Deus, que recebe o pecador. Definitivamente não é a nossa história. De um pai e um filho. Porque a nossa história é de dois pródigos. Ou do nosso casamento é de dois pródigos. Dois pecadores. Um marido e uma esposa. Um pai e um filho pecadores. E se você não entende isso, se você realmente acha que o seu filho é mais pecador do que você, que o seu cônjuge é mais pecador do que você, realmente você está impossibilitado de ter um lar harmônico e feliz. Sem sombra de dúvidas. Essa concepção é fundamental. Porque aí se torna até mais fácil esperar pela mudança alheia. Mesmo porque você também demora. Você demora horrores para mudar. Posso contar para vocês? Só entre nós. Tem dia que eu penso, qual que é a dificuldade do que eu ensinei? Vamos falar sobre, por exemplo, roupa. Vai. Eu acho simples, objetivo. Quanto tempo os irmãos ouvem? Agora a gente está engateando. Agora. Demora. Lembra, por exemplo, quando eu ensinei para vocês sobre política, comecei a ensinar? Vocês não queriam me matar? Queria. Mas o Barbosa fez aqui assim. Vocês queriam. Que isso? O que é isso aqui agora? Comício? Não falei de político. Ensinei princípios sobre isso. Mas aquela mentira de que não se pode ensinar isso. Não, se a gente não ensinar à luz da Escritura, quem vai ensinar? E aí? O que o pastor tem que fazer? Ele tem que ter paciência. Ele tem que ter amor e esperar. Esperar que a palavra, a semente se assente, a água venha, comece a germinar e às vezes cresce vagarosamente. Essa é a minha percepção. E, com certeza, talvez a sua, olhando daí, você que está há muito mais tempo, talvez você também está pensando isso em relação a mim. Puxa vida, hein? 15 anos aqui o pastor ainda comete aquelas mesmas coisinhas lá. Será que um dia ele vai arrepender? Será que um dia ele vai ver? E talvez você já viu algo que eu não vi ainda. Porque, como Jesus disse, nós somos rápidos para enxergar os outros e lentos para enxergar os nossos próprios erros. Por isso, paciência é esperar. E o segundo, que está intimamente relacionado ao primeiro, e eu fiz uma separação só para ficar mais didático, mas podia continuar apenas no primeiro ali. Segundo, paciência é suportar sofrimento. A palavra em grego, makrotumeu, ela é definida assim no dicionário da Strong: perseverar pacientemente e bravamente ao sofrer infortúnios. Ser tardio para se irar, define o dicionário da Strong. Veja este texto. Pois que glória há, se pecando, sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Ele está dizendo assim, se você está apanhando e você suporta isso pacientemente, se você apanha porque você pecou, não há glória nisso. Mas, se você está sendo esbofeteado e suporta com paciência ser esbofeteado de maneira injusta, aí há glória nisso. Mas o que interessa aqui é isso. Está sofrendo e ele é paciente para sofrer, para aguentar, para suportar o sofrimento. Quando a gente estuda um pouco, por exemplo, a história da escravidão ou do racismo, é ruim até falar sobre isso, porque o assunto fica meio viciado aqui em nosso país por conta de inúmeras mentiras oriundas da esquerda. E é uma mentira. Uma mentira absurda que o nosso país é racista. Mas a gente sabe, em lugares como os Estados Unidos, claro que houve, de fato, racismo. Havia ônibus para branco, para negro, lugares, assentos específicos nos bancos para negros e para brancos.
um grande momento de desenvolvimento dos direitos civis, da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, acontece justamente com Rosa Parks. Ela está sentada no banco, e quando isso era lei, havia os bancos de trás, se eu não me engano, os de trás eram para os negros, os da frente para os brancos, mas se o ônibus estivesse cheio, um negro deveria se levantar e dar o lugar a um branco. Um absurdo, uma vergonha, assim, um negócio inenarrável em truculência, um absurdo, um absurdo. E quando a gente ouve algumas histórias de por exemplo, alguns atletas um atleta negro, não podia disputar nada. Eu esqueci o nome de um, estava assistindo a história de um esses dias, e o cara, ele tinha que ir, e ele era xingado, massacrado, e ele não podia reagir, porque não tinha outro jeito de vencer aquilo a não ser aguentando. Ao longo da história a gente já viu isso, na nossa história recente a gente já viu isso. Movimentos civis lutando de maneira não violenta. E por quê? Porque eles não tinham armas para lutar. Isso aconteceu em alguns lugares. E nesses lugares as pessoas eram treinadas a não reagir. O cara vinha e batia na cara dele, xingava, falava sua mãe não sei o quê, palavrão, e humilhava. Eles eram treinados. Acho que a gente tinha que fazer um assim em casa, né? Colocar 4 crianças chorando, uma gritando, dando tapa na mãe, para a mãe aguentar. Mas a ideia aqui seria essa, de suportar o sofrimento. E quando a gente pensa, principalmente na história da escravidão, em que você não é dono nem de si mesmo, o maior roubo, que estão roubando a sua própria vida. Quando a gente se lembra desses homens que cantavam suas canções a Deus, como forma de se conectar em Deus e de suportar o seu fardo por meio da fé. Haja vista que eles sabiam que não tinham muitas vezes o que fazer. Então eles suportavam. Suportavam. Quando não havia nada o que fazer, eles suportavam por meio da fé, na crença de que Deus um dia faria justiça. E de que toda lágrima Deus iria enxugar toda lágrima dos olhos deles. Eu fiz de propósito. Eu peguei o drama mais terrível para que a gente sinta vergonha ao dizer: eu não aguento mais em casa. Não dá mais. Menino que chora, estou sempre estressado. 4 crianças, porque aí quando um chora, o outro briga com não sei quem, um está doente, não dormir. O amor tudo suporta, diz Paulo aqui. Para mim é uma variação de o amor é paciente. O amor é paciente. Em Cristo, nós podemos suportar. E suportar as debilidades dos outros. O sofrimento que o outro causa a nós. Por exemplo, adolescentes, via de regra, eles tendem a ser meio irritadinhos, a reclamar de tudo. E isso não significa que nós não devemos discipliná-los, mas isso deve ser com paciência, com firmeza, mas com paciência. Por quê? Porque causa desconforto e sofrimento em nós. Os erros de nosso cônjuge que insiste em se perpetuar causa sofrimento, desconforto. É horrível, é chato. Mas o amor é paciente. Ele sabe sofrer. Como Paulo também diz aqui, o amor tudo sofre. O amor, ele sabe sofrer. Ele tem ombros largos para suportar. Terceiro, paciência é perdão. Outro sinônimo de paciência é perdão. Está intimamente ligado com os meus 2 primeiros princípios. Para mim está tão claro que é tudo uma coisa só que eu tive até um pouquinho de dificuldade na hora de separar, só para tornar mais didático. Porque você vai ver que é a mesma coisa, que eu vou falar da mesma coisa que eu já falei. Porque paciência é esperar. Paciência é suportar o sofrimento. Paciência é perdão. Estou dizendo agora. Você tem que perdoar 70 vezes 7. O próximo. É impossível fazer isso sem paciência. É impossível. É 70 vezes 7. Mas está demorando isso, hein? Você não muda.
tem que ter muita capacidade para suportar várias e várias ocorrências em que o outro te machuca, o outro te fere, o outro te faz sofrer. E você suporta. 70 vezes 7. E lembra da parábola que eu citei agora há pouco? Jesus fala de um homem que havia sido perdoado de uma dívida impagável. Milhões e milhões e milhões e milhões de dólares. Esse homem é perdoado por seu patrão de uma dívida impagável. Esse homem sai dali e se encontra com alguém que deve uma mixaria. Uma mixaria. É nada. É coisa de R$100. É nada comparado com a dívida milionária que o outro tinha. É nada. E o que esse homem que foi perdoado de uma dívida impagável, milionária, faz com o seu empregado que deve nada para ele? Nada para ele, muito pouco. Ele é implacável. E ele diz: não, você vai ter que me pagar. Você vai ter que me pagar. A ideia clara da parábola é ridículo. Você devia imediatamente pensar em perdoar o outro, já que você foi perdoado de algo que você não tinha condição de pagar. Ou seja, a base do perdão e da nossa paciência em relação ao outro é o fato de que Deus nos perdoou, de que Deus foi paciente conosco. É assim. Por exemplo, quando meu filho queimou o braço, eu senti ódio da minha esposa. Eu queria pegá-la pelo pescoço. Mas eu fiquei uns 3 dias, uns 3, 4 dias orando. Me ajude. Porque eu me lembrava disso aqui só. É óbvio que podia ter sido eu. Mas mesmo eu sabendo disso, eu me sentia muito mal. E eu orava: Deus, ajude-me. E aí foi passando. E principalmente nos primeiros dias em que a gente tinha que ir lá e ele era um bebezinho de 1 ano, esticar o braço e raspar, cada vez eu aplicava o 70 vezes 7 ali na hora para minha esposa. Era 70 vezes 7 o mesmo pecado, eu tinha que perdoar. É óbvio que nos lembrar de que nós fomos perdoados é a base para sermos pacientes, para sermos mais tolerantes. Porque, por exemplo, a gente vai ficando velho, a gente vai se esquecendo que os nossos filhos são tolos e fazem coisas tolas. Mas a gente fez. A gente foi tolo. Nós fomos imbecis. E vamos nos esquecendo disso. Então, se lembrar de que somos falhos, se lembrar de que Deus foi longânimo conosco, é a base para sermos longânimos com os outros. Eu estava explicando isso para o meu filho, porque meu filho atende os clientes lá dos cursos. E às vezes é cada pergunta, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. É um negócio assim que é assustador. É assustador. Só que eu sempre tento explicar para ele. Eu não lembro agora um específico, mas eu lembro que teve uma vez um cliente fez um negócio lá que eu falei: gente do céu. Mas que coisa doida. Mas aí eu lembro que era alguma coisa assim muito... É uma pergunta muito óbvia. Muito óbvia. E acho que por coincidência, naquele dia, ou um dia anterior, eu tinha ido em algum lugar, a pessoa ia me prestar um serviço, mas eu fiz uma pergunta, e quando ele me respondeu, eu pensei, não falei, mas é muito idiota o que eu perguntei. É muito óbvio. Mas por não ser o meu habitat, por mais óbvio que fosse, eu fiz a pergunta. E era isso que eu tentava falar para o meu filho. A gente tem que ser paciente. E mesmo porque se não for, não vende. Também tem esse outro grande problema. Grande problema. Mas é impressionante como que isso nos ajuda. A gente se lembrar do que a gente fez, do que a gente foi perdoado, nos ajuda. Nos ajuda.
nos ajuda demais. Às vezes dá errado, né? Às vezes acontece como aconteceu comigo com a minha esposa, quando ela foi, vocês sabem, né? Ela foi tirar a carteira de motorista. Mandei uma cartinha para ela. Amor, se você foi reprovado, não tem problema. Eu te amo. Aí ela foi reprovada. Como que você faz isso? É tão simples. Peguei o carro, fui lá, dei um cavalo de pau. É assim. Às vezes dá errado, né? Às vezes dá errado. Mas aí, nessas horas, o que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. É confessar, é dizer, eu fui impaciente pela 1000ª vez. É assim mesmo. Porque se o teu irmão pedir perdão para você 70 vezes 7, você tem que perdoá-lo, certo? Significa também que você precisa pedir, se você é o agressor, 70 vezes 7. Porque não é normal que sejamos ríspidos, não interessa o que aconteça, isso é pecado, isso é vergonhoso, isso é feio, isso é ridículo, isso é infantil, é nojento. E é assim que nós pais, principalmente, nos sentimos inúmeras vezes. Culpados, profundamente culpados. Profundamente culpados. E eu falo isso por mim, por aconselhar os pais, como que eles se sentem mal, terrivelmente mal. Quantas vezes, olha, acho que o que mais me trouxe consciência de pecado é essa passagem aqui, o amor é paciente. O quanto que com os outros, e principalmente com os filhos da gente, porque eles são terríveis, né? Eles testam a gente até o final. Uma vez me mandaram um videozinho de um menininho, ele fica assim, a mãe dele é um desenho, a mãe dele deitada e ele, mamãe, não para, mamãe. Aí quando a mãe fala, o quê? Aí ele sai correndo. Vê se não é o capeta. É impressionante. Não, parece que eles, gente, é um negócio assim assustador. Sim, eles estão errados, mas quanto isso expõe o nosso pecado, o quanto nós precisamos de graça. O quanto que esse texto expõe a nossa falência, que nós precisamos de Deus, que Deus precisa fazer um milagre em nós, para que possamos ser amorosos e cordiais com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. Às vezes minha esposa, você não fez certo ali com o fulano. Aí eu conto para ela, falo, mas vou te contar aqui, ó. É a 1000ª. Olha o que ele fez. Isso. Eu sei. Não interessa. Está errado. É porque ser paciente é ser longânimo, não é? É verdade. É verdade. Um negócio que aconteceu essa semana. Um prestador de serviço aqui nosso aqui me envia um negócio. Ele sempre presta serviço aqui. Eu não acredito. Ele me mandou, isso aqui, ó. Eu já falei para eles, sem exagero, dezenas, não é uma figura de linguagem, dezenas de vezes o jeito que a gente precisa. Ele me conhece, ele sabe de tudo. Mandou errado de novo. É a vida. E aí, como eu estava preparando essa pregação, eu nem pude xingá-lo, porque estava preparando a pregação. Falei, puxa, mas é difícil, hein? E aí, estou lá hoje em casa pensando nisso aqui. O cara toca, acho que é da Shein, sei lá quem, Mercado Livre. Acho que da Shein não, porque agora foi taxado, né? Minha esposa estava em depressão até esses dias por causa disso. Mas o cara buzinou, apertou a campainha, e minha campainha é uma desgraça. A minha campainha, e ainda bateu. Bou, bou, bou! Gente, mas para que isso? E aí eu pensando, falei, rapaz, a gente tem que exercitar a paciência o tempo todo. É o tempo todo. Nós precisamos de um milagre, todo dia. É Israel pedindo todo dia lá no deserto um maná para cair do céu. É o que a gente precisa, todo dia. E quando você se propõe a fazer isso, aí você nota quão fraco você é e o quanto você precisa de um milagre sobrenatural. Mas para que isso aconteça, você vai ter que fazer isso aqui, ó. É pedir perdão todas as vezes. Não achar que é normal. Eu pedi paciência pela... Porque você começa a sentir tanta vergonha, que você começa até a fazer como Adão mesmo. Se esconder, pega lá uma folha de figueira e fala, não era bem isso, tal. Não, era isso sim. Foi feio, foi horrível.
E é horrível. E aí você vai entender o quanto você precisa do perdão de nosso Senhor Jesus Cristo. E o quanto você precisa dele, como diz Paulo, já não sou eu, mas quem vive, Cristo vive em mim. O quanto você vai precisar viver pela fé. O perdão é a capacidade de suportar pela fé. Desculpa, perdão também, mas a paciência é a capacidade de suportar os sofrimentos da vida e dos outros por meio da fé. Foi isso que eu quis dizer, por meio da fé. É na crença sobrenatural de que Deus há de nos revestir. Quarto, já estou encerrando, paciência é domínio próprio. Em Gálatas 5:22, Paulo diz que a longanimidade é um fruto do Espírito. E é só uma palavra, ser longânimo, é só um sinônimo para paciência. A gente muitas vezes fala isso ao definir alguém que não tem paciência. Pavio curto. A ilustração é exata. A ilustração é essa mesma. Pavio curto. Não suporta nada. Diante de qualquer coisa, rapidamente, perde a paciência. Porque Deus, Ele é longânimo. Chega um momento que Deus diz, agora basta. Mas, nós somos naturalmente do pavio curto. Rapidamente, perdemos a paciência. Rapidamente. Ora, se em Gálatas Paulo fala do fruto do Espírito como sendo a paciência, ele também fala do fruto do Espírito como o domínio próprio. Se domínio próprio é fruto do Espírito, é algo espiritual, isso implica dizer, é uma inferência lógica, de que há algo querendo se descontrolar em nós. É isso. Ou seja, a paciência, então, é o domínio de si mesmo. A impaciência é a falta de controle, é o destempero, é a infantilidade. Porque criança não tem, definitivamente, nenhuma tolerância a sofrimento. Diante do mínimo sofrimento, ela chora e ela está disposta a fazer da sua vida um inferno. Chorando até não ter mais goela. Por quê? Porque ela tem tolerância zero em relação ao sofrimento. Não é o que se espera de homens maduros. Por isso, paciência é domínio próprio. E para encerrar, paciência é crer. O amor tudo crê, diz Paulo. Crê no quê? O amor tudo crê em Deus. Porque a gente deposita esperança em Deus. Seja o escravo que suporta o seu sofrimento, ele crê que um dia Deus fará justiça e suas lágrimas, todas elas, serão arrancadas. Não mais haverá lágrimas. Ou, paciência é crer que Deus pode mudar o nosso cônjuge, os nossos filhos. A Escritura declara que a esposa vai ganhar o seu marido com o testemunho da sua vida. Mostrando então que nós podemos, como eu já disse em outras pregações, podemos e devemos tentar sermos uma influência positiva para efetuar mudança na vida de nosso cônjuge. Aquele papo, como é que é? Eu vi uma música, várias músicas que falam isso. Não, eu não vou mudar. Eu não vou mudar. Como não? Se você tem 30 anos, 25 anos, você não quer mudar? Se você tiver 65 anos, quando você chegar a essa idade, você deve desejar mudar. Porque a caminhada com Deus é isso, é um amadurecimento constante. Portanto, devemos sim fazer aquilo que está ao nosso alcance para influenciar positivamente a atitude do nosso cônjuge. É o que Paulo mostra. Mas, a gente tem que se lembrar que no final das contas, quem muda os outros é Deus. Somente Ele pode fazer isso. Nenhum de nós pode mudar o comportamento de ninguém. No máximo, somos um canal para isso. Mas é Deus quem faz através de nós. Não somos nós. Só Deus pode mudar o comportamento humano. Do seu cônjuge, dos seus filhos, da sua família. Porque veja bem, veja o que Jeremias, sendo boca de Deus, fala. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? O etíope é o negro. Pode? É possível? Não pode. Se fosse possível, e aí ele continua, então poderíeis fazer o bem. Ou seja, o homem
no seu estado de pecado, ele não pode fazer o bem por si só. Porque é uma questão de natureza. Nós nascemos completamente corruptos e inclinados para o mal. Não podemos fazer o bem por nós mesmos. Por isso Paulo diz em Romanos 7, naquele seu momento de conversão, em que ele diz assim: eu quero fazer o bem, mas não consigo. Não é fruto humano o amor, a paciência. É fruto do Espírito, diz Paulo em Gálatas 5:22. Não é fruto do homem. A virtude não é obra da carne, não é obra humana. A piedade, só Deus pode gerar em nós. A coragem, o amor, o perdão, enfim, tudo aquilo que é piedoso. Só Deus pode gerar em nós. Mas eu converti o texto bíblico que declara: sem mim, Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. Vale para todos, para nós crentes também. Você se lembra daquele texto de Ezequiel? Dar-vos-ei coração novo, é o texto que anuncia a nova aliança. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Eu vou fazer que vocês guardem os meus mandamentos. Eu, ao trocar o coração de vocês, ao colocar o meu espírito dentro de vocês. Só Deus pode mudar o comportamento humano. Só Deus pode mudar o seu cônjuge, só Deus pode mudar os seus filhos. Por que isso é importante? Porque às vezes em que nós perdemos a paciência, está intimamente ligada com essa falta de fé no fato de que só Deus pode mudar os outros. O filho erra pela 1000ª vez. Em primeiro lugar, você fica triste. E segundo, culpado. Quase sempre você se sente culpado por pensar: onde eu estou errando? E nessa hora, num desespero de querer ver a árvore crescer, você pode querer puxá-la e arrancá-la com palavras duras. Você pode exceder no desejo de que a árvore dê fruto. Não dá para tentar acelerar. Não dá. Não dá. Lembra de Abraão e Ismael? Deus fala para Abraão: Abraão, você vai ter um filho. Abraão, ao invés de crer no poder sobrenatural de Deus, deu o jeitinho dele, a força humana. Foi lá e concebeu um adultério. A mulher dele deu a dica para ele: amor, tem aqui a empregada. O que você acha? Abraão falou: não, já que você insiste. Foi lá. Esse é o jeitinho humano. Na força do braço dele. E quando jovem, eu sempre ouvi isso. Olha, você não deve fazer na força do seu braço. Mas nunca me foi muito explicado o que seria isso. O que seria isso? Primeiro, o que é fazer na força do braço? Primeiro, é tomar uma atitude pecaminosa para tentar fazer o que é certo. Por exemplo, no seu trabalho, eu vou mentir aqui, eu vou fazer algo errado para então trazer o sustento para casa. Essa é uma maneira de fazer na força do nosso braço. A segunda é tendo arado a terra, tendo jogado água, protegido contra as pestes, e olhando a planta e vendo que ela demora, você começa a tentar esticá-la, como se assim ela crescesse e se desenvolvesse. Isso é só uma figura para dizer o seguinte: tendo feito o que você podia fazer, você, ao invés de parar ali, você insiste. Por exemplo, seu filho fez algo errado, vá lá, discipline, fale o que tem que fazer e pare. Mas às vezes você continua. Mas aqui adianta, mas de novo, moleque, não sei o que lá, vai. Às vezes fazemos isso. A gente já foi lá, já jogou a água. Você não repreendeu? Jogou a aguinha. Acabou. Vai dormir. Mas muitas vezes não fazemos isso. Jogamos a água e ficamos, mas está vendo? Faz tanto tempo que eu estou jogando água aqui. E você não cresce. Não é? Aí você começa. Aí xinga. Lá no começo, lá nas primeiras pregações sobre casamento, eu havia dito para vocês o seguinte: Deus não unge métodos, Ele unge homens. E um segredo para uma família feliz, para um casamento feliz, é a melhora de si mesmo. É todos os dias você lutando para melhorar como ser humano. Todos os dias. Não há outro caminho, não há atalhos. Esse é o método bíblico. Um homem cheio de Deus
uma mulher cheia de Deus, aos pés do Calvário. Longo, longo, longo trabalho. Lembra de Moisés? Diz o texto bíblico que Moisés viu uma injustiça. Seus compatriotas judeus estavam sofrendo debaixo do tacão do Império Egípcio. E Moisés, no desejo de ajudar o seu povo, ele fez na força do seu braço. E ele acabou matando um egípcio. No outro dia, quando ele foi tentar resolver o problema de seus amigos judeus, de seus irmãos judeus, um o advertiu: você vai nos matar assim como você fez com o egípcio. Nessa hora, Moisés foi para o deserto. E diz o texto bíblico, que Moisés era, naquele momento, poderoso em palavras. Doutor, mas ele vai para o deserto, fica lá 40 anos, cuidando de nada, das ovelhas de seu sogro. Deus aparece nos 45 minutos do segundo tempo e diz: você vai ser usado. Diz o texto bíblico que Moisés falou assim: eu não dou conta, eu não sei falar. O homem que era poderoso em palavras agora não sabe mais falar. Não há mais confiança nenhuma nele mesmo. Não há mais, ele perdeu toda a confiança que ele tinha. Sabe tudo aquilo? Aquela força, aquele negócio que liderava, que tomava frente, acabou. Acabou. Ele é um homem quebrado em 1000 pedaços. 1000 pedaços. E aí, depois de todas as escusas possíveis, Deus diz: não, é você. Ele vai, e ele lidera o seu povo. E diz o texto bíblico, depois de ter feito tudo isso, arriscado a própria pele, porque foi isso que aconteceu. Ele desafiava o Estado. Ele apontou o dedo na cara do faraó e falou: seu filho vai morrer. Eu vou ser instrumento de Deus para que o seu filho morra hoje mesmo. Pelo amor de Deus, me parece muito óbvio que ele estava colocando a própria vida em risco por amor de seu Deus e do seu povo. Ele lidera o seu povo. Ele abriu mão de tudo, como diz Hebreus. Ele preferiu sofrer com o povo de Israel no deserto a usufruir dos prazeres transitórios de sua posição como príncipe. Ele abriu mão de tudo. E mesmo assim, o que o povo fazia? O povo reclamava de Moisés. Aí diz o texto, que houve lá um motim. Houve um motim. E nessa hora é dito assim: Moisés era o homem mais manso. Aquele assassino impetuoso, agora é o homem mais manso. Está vendo? A mansidão dele não tinha nada a ver com ele. Foi Deus o moldando. Deus o moldando. Não é uma coisa natural. Você pensa que você tem uma... eu sou naturalmente paciente. Ou, naturalmente, eu não tenho problema com dinheiro. Você acha que existe alguma parte no seu ser que não precisava de conversão? Só 70% precisava se converter em mim. Tudo em você é podre. Todas as áreas da sua vida. Você não tem nada do que Paulo chama de fruto do Espírito. Nada, você não nasceu com nada disso. Você tem coisas falsas. Falsa paciência, falsa piedade. Falso. Por quê? Porque tudo isso é fruto do Espírito, de Deus por meio da palavra, Deus por meio do seu Espírito Santo, através dos sofrimentos, moldando você. Não há outro caminho. Gostaria de poder dizer a vocês que a partir de hoje todos vocês serão pacientes e eu também. Mas infelizmente aí eu estaria mentindo, estaria vendendo fumaça. Não é verdade? Mas, se vocês trabalharem duro todos os dias, e ouvirem a palavra de Deus, e se humilharem, daqui uns 40 anos vocês vão ficar mais ou menos. Com muito esforço. Quem sabe? Topam? Vamos ficar de pé?